Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site. A gente tá com mais um review. Hoje é do Moto G de segunda geração, que foi o smartphone lançado na semana passada aqui no Brasil e chegou primeiro do que o Moto X, por mais que eles tivessem aparecido exatamente no mesmo momento, no dia 5 de setembro. Eles não chegaram no dia 5, o Moto G chegou primeiro do que o Moto X. O Moto X até estava em algumas lojas, mas o Moto G veio em mais varejistas e operadoras. Aqui você tem a caixa dele, esse modelo é o Colors, que vem com mais de uma capa de cor. Na verdade vem a capa e mais uma, se bem que para ter mais uma opção de cor, em vez de Colors, podia ser chamado Color no singular, não Motorola. Aqui você tem algumas informações do aparelho, modelo e mais nada. Abrindo, vem aqui no modelo na cor preta. E a outra capinha tá aqui dentro. Então tá o celular aqui, uma pequena antena para sintonizar a TV digital, já que esse modelo tem TV digital. Fone de ouvido, bastante simples, com sem entrada auricular e com um controle aqui para atender ligações. Cabo de dados USB com ponta micro USB, tá aqui do lado, micro USB. E aqui a ponta USB. Carregador de tomada com porta USB. Manuais de instrução. E a única capa extra que vem, a Motorola economizou bastante por aqui, porque ele só vem com uma capa extra além da capa preta. Então o modelo aqui veio com capa preta. E você tem uma turquesa, que é esse azul meio azul bebê, azul bem clarinho. É bonita, mas poderia vir mais de uma, né, Motorola? Esse aqui é o aparelho, ele é uma versão um pouquinho maior do que o primeiro Moto G. Então tem aqui o primeiro Moto G. Vou colocar aqui os dois de cima. Você pode ver que ele cresceu um pouco. Ele ficou... Esse aqui, claro que a capa é branca, claro. Vinha mais de uma cor extra na caixinha, então eu coloquei a capa branca. E aqui atrás você vê uma mudança que o alto-falante saiu daqui de trás, passou aqui para frente e nada mais. O flash continua exatamente no mesmo lugar e a câmera também. O corpo dele é de 14 centímetros de altura por 7 centímetros de largura e 1,1 centímetro de espessura. Tudo isso com 149 gramas. É um smartphone ligeiramente leve, não é o mais leve do mercado, só que ele não é também tão pesado assim. A tela ela tem 5 polegadas de diagonal visual, com resolução de 1280 por 720 pixels, que dá mais ou menos 294 pixels por polegada. Tem proteção Gorilla Glass 3 e você tem uma proteção na frente contra respingos. Respingos que seria mais ou menos quando você toma o início de uma chuva, mas nada que você vai mergulhar com o aparelho, senão ele vai perder a garantia. Aqui na parte traseira a gente tem nada desse lado. No lado de cá você tem uma entrada micro USB. No lado de cá, botões liga-desliga e botões de volume. E em cima você tem uma entrada para fone de ouvido e um microfone secundário. Aqui na parte traseira tem nada aqui, porque o alto-falante veio parar aqui na frente. Você tem a câmera, que tem agora 8 megapixels de resolução, um pequeno LED flash e mais nada. Além de 8 megapixels, ele consegue filmar até 720p, gravando som estéreo e também conta com HDR e possibilidade de gravar em câmera lenta. Aqui na frente ficam os dois alto-falantes, segurando assim eles têm configuração de som estéreo, então se estiver jogando ou ouvindo música, os sons saem pelos dois lados e não apenas por um. Isso não acontece com, por exemplo, o Moto X, mas acontece com ele, o que não faz muito sentido. Abrindo a tampa da bateria, ela é um pouquinho maleável, mas não ao nível que a Samsung coloca nos smartphones dela. Você tem aqui uma traseira sem acesso para o chip para a bateria. E aqui você tem a entrada do primeiro chip, que é o chip principal. Você tem aqui a entrada para o segundo chip. E em cima a entrada para o cartão microSD. E o smartphone aceita microSD até 32 GB. Ou seja, se você tiver um pouquinho apertado de memória, pode ficar tranquilo que alguma coisa do aparelho você joga aqui e ele roda numa boa sem lotar a memória interna com foto, vídeo e outros arquivos. A bateria não é removível, fica aqui atrás. Ela tem 2070 mAh, que é o suficiente para durar mais ou menos um dia e meio. Levou pouco menos de 30 minutos para carregar boa parte da bateria. E esse modelo aqui, como você pode ver, ele é de 16 GB com TV digital
que é o modelo mais parrudo do Moto G disponível no Brasil. Ele é dual chip e tem entrada para chip para cartão micro SD. Então, fechando aqui, para trocar a traseira é só realmente puxar aqui pela porta micro USB e você já remove a tampa traseira. Assim como outros smartphones da própria Motorola, dessa nova linha Moto G, Moto X e Moto E, de ambas as gerações, o Google trabalha com o Google Now Launcher, que é uma versão bastante simples do Google, da interface do Google. É o mais próximo que você tem do Nexus, da linha Nexus, e de fábrica você já chega com o aparelho na versão 4.4.4 KitKat, com atualização garantida para algumas versões superiores. Muito provavelmente, a Motorola não tocou nesse assunto, mas muito provavelmente para o Android L, sem nenhum problema. E a versão do Android 4.4.4 garante que você rode praticamente qualquer aplicativo que está disponível hoje no Google Play. A interface limpa, ela garante um peso menor em cima do hardware, e para rodar tudo isso você conta com um processador Qualcomm MSM 8226, que é um Snapdragon 400, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, com processadores Cortex A7, Adreno 305 e 1 GB de memória RAM. É o mesmo hardware que está dentro do Moto G de primeira geração, só que há uma melhora bem leve no desempenho, é muito pequena, mas tá. O que deixou meio claro que a Motorola preferiu não mexer no time que está ganhando, porque o Moto G é o smartphone da Motorola que mais vende no Brasil. E a gente nota isso porque dentro do Analytics, do Tudo Celular, do Google Analytics, que é onde a gente mede audiência e tudo mais, o Moto G, ele é o smartphone com maior acesso de aparelhos móveis no site. Então a gente sabe que Moto G é muito, muito bem-vindo. Ele trabalha numa boa. Esse modelo não tem 4G, não tem Moto G de segunda geração 4G. Ele só é dual chip com micro SD, porque micro SD era apenas no Moto G de primeira geração e com modelo 4G. Você não tinha isso no modelo 3G ou dual chip. E a diferença bacana aqui é que você tem TV digital, só que a TV continua com baixa resolução. Você tem aqui uma interface bastante limpa, como pode ver, tudo roda numa boa, bem rápido. De aplicativos pré-instalados, há pouquíssimos apps pré-instalados da própria Motorola. Você tem aqui a agenda, a ajuda. A ajuda é uma espécie de tutorial de recursos que você pode querer saber, por exemplo, mostre-me como no passo a passo eu quero ligar e desligar a tela. Então ele vai, por exemplo, ele vai me ensinar, então ele me ensina, ó, pronto, eu desliguei a tela, de novo, aí quando eu desbloquear de volta, ele vai dizer pronto, você já sabe como funcionar. Como usar o teclado, ele vai me ensinar a tocar aqui, então eu posso usar o teclado, as palavras sugeridas que ele tem, que é o corretor ortográfico, então tudo bem, e eu posso também escrever tudo bem, este é um teste de teclado fechado, não, teclado, acho que eu escrevi errado, teclado do Moto G. Então você viu que ele funciona numa boa, ele vai te ensinando como é que funciona cada parte do teclado. Isso ajuda na hora de você ter uma dica de como funciona o seu próprio smartphone. Então você não precisa ficar procurando, tem muito passo a passo, como tudo funciona. E se você ainda assim tiver alguma dúvida, algum problema, você pode pedir um chat por texto aqui ou ligar para o suporte da Motorola. Tudo diretamente do aplicativo, funcionando perfeitamente. O outro aplicativo é o Alerta. Ele permite que você envie uma notificação de emergência, soa um alarme e envie uma notificação para alguém. Manda a localização de onde você está para outro usuário, e a mesma coisa para o Signe para te encontrar. Vai que você foi sequestrado ou algo do tipo, e você quer que a pessoa saiba que você está com algum problema e que seria legal uma espécie de ajuda. Além disso, você tem um Assist, nele ele sabe quando você está dirigindo, então quando você começar a dirigir,
você pode pedir para que o celular fale as notificações para você e reproduzir uma música específica. Ou então, quando você está numa reunião, ele sabe quando você tem uma reunião marcada na sua agenda, ele silencia o aparelho e envia uma resposta automática para alguém. Quando você estiver dormindo, você altera aqui o horário de que está dormindo, ele silencia as notificações e deixa o aparelho sem fazer barulho. Você pode escolher um número favorito para poder passar direto, como por exemplo namorada, mãe, pai, namorado, enfim, qualquer pessoa. E quando ele souber que você chegou em casa, você define seu lugar manualmente, ele começa a falar as notificações para você. Tudo isso automático, bastante intuitivo. Seguindo, você tem o BR Apps, que é uma exigência do governo brasileiro para poder entrar na lei do bem, que é para incentivo fiscal. Então você tem aqui uma lista de aplicativos que a Motorola te recomenda. Você tem calculadora, câmera, além disso tem Google Drive já instalado, editor de fotos bem pequenininho, mas serve bastante, buscador do Google, Google Plus já instalado, você tem o Hangouts, tem a migração Motorola, que ele permite buscar, por exemplo, de um outro Android antigo, fotos, vídeos, mensagens de texto, histórico e outras partes. E no iPhone você tem como entrar no iCloud e buscar informações de contatos, da agenda, ou um celular mais antigo, apenas os contatos. Uma forma bem bacana de puxar tudo de uma vez só, sem você ter que fazer um por um, o que é bem legal. Tem aqui o aplicativo de contato, que chama Pessoas, Play Banca, filmes, games e livros, que são do próprio Google, junto com Play Música. O Kick Office, que é um editor de textos do próprio Google. Você pode editar e criar documentos do Word, Excel e PowerPoint, além de abrir PDF, por exemplo. Tem rádio FM, o que é bastante bacana, só que ele precisa do fone de ouvido para funcionar. E você tem a TV digital. Na TV digital, você precisa de um acessório, que é esse daqui. Então eu tenho aqui, eu plugo nele, e aqui você pode plugar um fone de ouvido ou ouvir a TV pelos alto-falantes do próprio aparelho. Então eu toco aqui em TV digital, eu já fiz a sintonia prévia. Então pode ver aqui a propaganda do ponto frio. Aí você pode mudar de canal e dizer que o canal, por exemplo, no caso é a Record. Divulgado dias depois, comprovou o abuso. E aí você tem todos os canais que você consegue escolher. Por exemplo, quero ver a Bandeirantes. Na Bandeirantes ele vai sintonizar a Band e vai me falar a programação da Band. Então aqui na Band está indisponível a programação. Mas na Globo, acho que na Globo na Globo tem aqui, tá mostrando novela com alguma pequena sinopse. A partir daqui, você tem como gravar não quero política não. Você tem como gravar a programação na memória interna ou então salvar uma imagem, como por exemplo um screenshot da TV digital. E é só isso. Essa pouca quantidade de aplicativos pré-instalados da própria Motorola garante com que você tenha uma experiência que ocupa menos espaço, só que essa não é bem uma verdade no aparelho. Você tem aqui 16 GB de memória interna e dos 16 a Motorola te libera apenas 13 GB. Então ela usa 3 GB do própria memória interna para a área de sistema. Ou algo que você realmente não sabe o que é. A bateria, como eu disse, ela tem 1 dia e meio de uso moderado, só que se você tirar algumas funções como Wi-Fi 3G, desligar um dos chips, você economiza um pouquinho mais. Tem uma área de gerenciamento dos chips, que é a escolher qual você quer ativado ou não, de qual rede que você vai utilizar os dados móveis e configurar a ligação. Ele consegue descobrir as suas manias, as suas formas de ligar, então escolhe automaticamente, por exemplo, uma operadora para funcionar com um número específico. Isso é bastante bacana. Demora um pouquinho para funcionar porque ele precisa entender como você usa e você pode fazer isso manualmente para garantir uma velocidade um pouco melhor. Na parte de músicas, a gente tem aqui apenas o player próprio do Google. Então, eu entendi. Nesse player você tem a opção de escolher apenas as músicas que foram baixadas que estão disponíveis no seu aparelho, ou todas as músicas que estão dentro do Google Music. O único extra realmente bacana dele é que ele acessa servidor de músicas que não funciona no Brasil, que você não consegue adicionar direto do Brasil, mas ele tem uma interface bastante bonita. Isso aqui são músicas que eu baixei. Tem um álbum aqui, então o alto-falante é estéreo.
E ele dá uma distorcida um pouco leve, e essa é a interface que você tem. Então a qualidade de áudio é uma das melhores qualidades que eu já vi até hoje em smartphones que passaram por aqui no tudo celular. Uma pena que o Moto X não libera o áudio nos dois alto-falantes, que seria bastante bacana para o usuário. Não há galeria, não há um player de vídeos específico, então para poder ver os vídeos você tem que entrar na galeria. Aí eu tenho aqui a área de vídeos. Esse aqui é um... Sempre. Esse aqui é um vídeo em Full HD. E ele é reproduzido sem problemas. Pode ver ele a 1080p árvore. E você consegue ver o vídeo numa boa, sem problemas. Como a tela ela é um IPS LCD. Você tem um IPS LCD de 5 polegadas com resolução de 720p. O ângulo de visão dele é bastante bacana, como você pode ver. Você tem que virar bastante antes de perder a visualização. O mesmo vale para cá. O mesmo vale assim e assim. Uma outra forma de mostrar como se sai tela IPS é com uma foto. Então tem aqui uma foto bastante colorida. Você pode ver que a perda de visão na qualidade da cor, a perda de detalhes na cor, ela demora para acontecer. Ela tem um ângulo de visão bastante bacana, com bastante qualidade. E isso, claro, graças ao IPS, que é muito superior ao TFT, que está, por exemplo, em aparelhos mais baratos. Você tem aqui muitas cores sendo muito bem exibidas, e chegando muito perto você não enxerga quase que pixel algum. Então estou muito perto da tela, estou mais ou menos um dedo e meio da tela, até difícil meio de focar, mas não tem um pixel visível. Então, por mais que não seja Full HD, a diferença que você vai notar é praticamente nula. Para mostrar melhor a potência do hardware, eu vou rodar um dos jogos mais pesados disponíveis para o Android atualmente, que é o Asphalt 8. Então o Asphalt 8 ele é um dos games mais intensos, e uma grande vantagem do áudio estéreo é principalmente em jogos, a experiência com o áudio saindo dos dois lados e vindo direto para cada um do um lado do ouvido, para cada ouvido, acaba proporcionando uma experiência mais agradável de game. Então aqui, não quero saber. Não, eu não quero saber. Não quero evento. Quero jogar. Aqui, próximo. Uma experiência bastante bacana. E enquanto eu vou jogando para mostrar como o smartphone se sai em um game pesado, eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele vem com Bluetooth 4.0 com AD2P e LE. O micro USB dele aqui embaixo é um micro USB 2.0. Ele é um micro USB com suporte a USB host. Você pode ligar um pendrive, um teclado, mouse, e funciona uma boa. O 3G é quadriband. Você tem até 21 MB de download e 5.76 MB de upload. É uma quantidade bastante bacana, muito bem, uma qualidade bem legal. Faz drift, André. Aí, vira. É uma quantidade bem bacana. O Bluetooth é Wi-Fi 802.11 ABGNAC com suporte AC, que é o modelo, é o padrão mais atual e um melhor padrão disponível no mercado hoje em dia. São poucos os roteadores no mercado com AC, a maioria está no padrão N ainda, que já é bom, já é muito bacana, tem uma velocidade legal de transmissão de dados. Além disso, ele não vem com NFC. Você não tem NFC, você tem DLNA disponível aqui. Drift like a boss aqui, hein? Não. Só que não. E aí você pode ver que a Adreno 305 está lidando muito bem com o game, mesmo com GB de RAM. Os 4 núcleos do Snapdragon 400 rodam o Asphalt 8 sem nenhum travamento. Então, enfim, jogos mais pesados ainda, como por exemplo Modern Combat 5, rodam bem.
não rodam tão bem quanto, por exemplo, aconteceria no Galaxy S5 ou até no Moto X de segunda geração. Esse aqui perde um pouco, mas é óbvio, está com um aparelho que custa menos de R$800, menos de R$700 nas mãos. Não dá para exigir desempenho de super high-end. Mas você pode ver que a diversão aqui é garantida, mesmo com um hardware leve e um hardware não muito pesado. Além disso, ele vem com GPS, a GPS GLONASS, que é o padrão de GPS que a Rússia utiliza. Então você, lá, drift de 1 km, hein? Eita bossa, então você fazer o carro virar. Mas você tem os satélites russos que aumentam a precisão do GPS, que é o padrão americano de posicionamento global. Eu quero estar em primeiro, cara. Enfim, você tem um posicionamento de satélite um pouco mais bacana, mais rápido. Além disso, ele tem acelerômetro e giroscópio, que os dois melhoram a precisão na hora de você jogar. Ele vem com sensor de proximidade e bússola digital, assim como qualquer outro aparelho. Na parte de fotos, vou pegar aqui o papai Smurf. Você tem aqui a câmera, ela é uma câmera tão simples quanto você tem... Ixi, por que você travou? Por que você travou? Aí. Você tem a câmera, que é uma câmera tão simples quanto você encontra no primeiro Moto G. Para poder focar é só arrastar esse círculo aqui, você foca onde você quiser. Puxando para cá, você tem alguns recursos como ligar ou desligar HDR, flash, tocar para focar, que é o que eu mostrei agora há pouco. Você tem a configuração do vídeo, se você quer um vídeo em slow motion, que é o câmera lenta ou não. Modo panorama, ligar ou desligar o geolocalização. Se você vai querer salvar dentro da memória interna ou externa, como não tem micro SD aqui, você não tem essa opção. Resolução da foto, que você utiliza 6 megapixels para ter uma resolução com proporção de 16:9, ou 8 megapixels, que é toda a resolução em 4:3, e ligar ou desligar o botão da imagem. Para filmar, só tocar aqui no cantinho para trocar e acionar a câmera da frente, só tocar aqui embaixo. A câmera da frente tem 2 megapixels, enquanto a câmera de trás tem 8. Só tocar aqui e a foto é registrada. Como você pode ver nessa foto, com boa luminosidade, a qualidade de cores é bastante razoável. Você tem bons detalhes, uma cor muito bem reproduzida, com muitos detalhes nas imagens, com pouco granulado. E isso independente do lugar que você tirar, o macro é bastante bacana, o detalhe dele, o foco dele é bem legal. E com foto noturna o resultado é bastante bacana, é até superior ao Moto X, o que é estranho de notar, que um smartphone de baixo desempenho, mais barato do que o Moto X, é o melhor do que ele na câmera. O Moto G tirou fotos com maior brilho e com um menor granulado do que o Moto X de segunda geração. Se você clicar aqui, você pode ver um vídeo que foi gravado em 720p. E se você clicar aqui em cima, no quadrado de cima, você pode assistir um vídeo gravado em câmera lenta. Então, câmera normal, câmera lenta, ambos em 720p, filmados com ótima qualidade. A qualidade segue mais ou menos o que você tem em fotos. Então, só tocar aqui e você assiste qualquer um dos vídeos. Esse aqui foi o review do Moto G de segunda geração, que chegou no Brasil recentemente. Ele continua sendo um Moto G de antes, com pouquíssimas melhorias. Se vale a pena comprar, atualizar para o Moto G novo. Se você tem um Moto G antigo e não faz muita questão de uma tela grande, continua com o seu Moto G, porque é o mesmo desempenho, tem o mesmo hardware, o mesmo desempenho, a bateria é só um pouquinho melhor, uma tela maior e com melhor qualidade na exibição de cores. Ponto final, você tem um alto-falante estéreo na frente, que também muda, e a câmera um pouquinho melhor, nada mais. Se você tem um Moto G antigo, talvez não seja o melhor momento para trocar. Se você não tem um, pode comprar, porque pelo preço pelo preço gerido dos aparelhos, dificilmente você encontra um smartphone tão bom quanto o Moto G pelo mesmo preço, com a promessa de atualização veloz, sem demorar muito e com ótima qualidade na construção do dispositivo.
Se você gostou desse review, clica aqui embaixo para dar um like, clica aqui para se inscrever no canal e receber os vídeos antes da gente publicar no site. Para saber mais sobre Tudo Celular é só entrar em youtube.com/tudocelular, facebook.com/tudocelular.com, instagram.com/tudo_celular e twitter.com/tudo_celular. Esse aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.